Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, estamos perante o Governo Regional com o maior número de nomeações políticas de sempre. 468 nomeações cujo orame já teve a oportunidade de nos dar a conhecer, com um batalhão de assessores que engordam os gabinetes das secretarias regionais e, como vislumbramos nos últimos meses, não há forma de chegarem ao fim. O PSD e o CDS, parceria que todos julgavam ter pouca consistência política, encontrou um mote comum. Encontrou algo que verdadeiramente os une, num espírito quase comunitário de distribuição de benesses, um espírito de engorda coletiva que se tornou a sua matriz de poder. Não sobra dúvidas que temos um governo clientelar e uma coligação PSD e CDS glutona, gulosa, ávida de preencher os lugares da administração pública regional que não há forma de parar. Apresentamos este projeto de resolução, que deu entrada em abril, num conjunto de propostas que visavam cortar nas despesas supérfluas e desnecessárias, visando criar alguma poupança pública para os necessários investimentos e despesas sociais que a pandemia exige. Mas também medidas moralizadoras, responsáveis. Com a diminuição de receitas e os aumentos com os gastos, tal como foi plasmado no orçamento suplementar apresentado pelo Governo Regional e aprovado ainda na última sessão legislativa, julgávamos que o Governo iria igualmente fazer poupança nos seus gastos correntes, seja nas sociedades de desenvolvimento, um buraco negro aberto que já consumiu nos últimos 4 anos 150 milhões de euros do orçamento regional, sem qualquer retorno aparente, a não ser cobrir os prejuízos da sua atividade. O nosso grupo parlamentar apresentou aqui a proposta de dissolver estas sociedades e poupar uma quantia substancial do erário público, ao invés de todos os anos assistirmos a mais do mesmo, tal como este ano, quando, em pleno estado de emergência, injetou 28 milhões de euros nesta empresa, repito, para cobrir prejuízos. Apresentámos aqui uma proposta para a redução da subvenção aos partidos, o chamado jackpot, de modo a reduzir as despesas do Parlamento. Foi chumbada pelo PSD e CDS. Hoje apresentamos esta proposta para cortar na despesa dos gabinetes, limitando o número de assessores. Seria mais uma medida moralizadora, dando um sinal positivo para a população e, novamente, com uma poupança substancial nos custos mensais. Não temos dúvidas que será, mais uma vez, chumbada pelo PSD e CDS. Estamos perante verdadeiros rapatachos, enquanto a população começa a vislumbrar um futuro sem oportunidades. Mas sejamos mais específicos. Neste momento, o Governo Regional nomeou 41 chefes de gabinete e adjuntos. Nomeou 81 técnicos especialistas. Nomeou 43 administrativos e motoristas. Diretores regionais, inspectores e cargos nos institutos já vão em 96. Chefes de divisão e diretores de serviço são 196. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, questionamos honestamente se não há ninguém no Governo que coloque a mão na consciência e compreenda que as coisas não podem continuar assim. Já não é apenas uma questão financeira. Mas estas nomeações, este Governo Regional e engorda, custa anualmente 21 milhões de euros aos contribuintes madeirenses e porto-santenses. Dinheiro do orçamento regional, dos impostos de todos os cidadãos que representamos. Falamos ao longo de uma legislatura de 84 milhões de euros gastos nos gabinetes governativos de uma região com a nossa dimensão. Estamos a falar de uma quantia equivalente a 11% do total do dinheiro que receberemos do atual quadro comunitário. Isto não choca os deputados do PSD e do CDS. 11% equivalente do quadro de apoios comunitários. É um desperdício de fundos públicos inigualável. E sabemos que não é possível custar tudo. O Governo tem de funcionar.
tem certamente de ter staff de apoio aos governantes. As diversas unidades orgânicas têm de ter as chefias respectivas. Mas isto é um exagero. Isto é um absurdo. Não pode ser. Não pode continuar. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o Grupo Parlamentar do PS Madeira recomenda a aprovação de um decreto regulamentar regional que estabeleça a composição, a orgânica e os regimes dos gabinetes do Governo Regional na nossa região, com especial ênfase na redução da composição dos membros de gabinete. Não nos parece um grande esforço, nem um grande sacrifício. Estamos já perante uma questão de princípio. Como podemos encarar os nossos concidadãos que se deparam perante o desemprego, o layoff, a insegurança laboral e as incertezas da instabilidade familiar? Como já referiu o deputado Paulo Cafofo, é preciso cortar. Não podemos viver à conta de apetites partidários. Não podemos aguentar uma coligação governativa à base de nomeações para as clientelas partidárias, quando, em paralelo, empresas e trabalhadores desesperam por medidas apenas com o único propósito de sobreviver a esta crise monumental que enfrentamos. Muitas empresas vão cair nos próximos meses. Milhares de madeirenses e porto-santenses ficarão numa situação pessoal insustentável. Chega de demagogias, chega de populismos. Está na altura de recuperar alguma credibilidade perante a cidadania. Mais uma vez, não temos muita esperança, mas tudo faremos para que tal aconteça. Muito obrigado.